Olá, no tempo de despertar de hoje, eu separei um conto chinês que eu achei muito interessante. Eu vou aqui compartilhar com vocês a leitura e a reflexão para que a gente possa aplicar na nossa vida, pensar sobre isso. Afinal, a saúde, ela também envolve o nosso despertar, o nosso nível de consciência, a forma com que a gente lida com as situações da nossa vida. Então, vamos para o conto? O conto se chama O Fazendeiro e o Cavalo. Um fazendeiro tinha um cavalo. Um dia, esse cavalo fugiu. Os vizinhos disseram: "Que azar terrível!" E o fazendeiro apenas respondeu: "Talvez." Alguns dias depois, o cavalo voltou trazendo consigo mais 3 cavalos. E os vizinhos disseram: "Que sorte incrível!" E o fazendeiro respondeu: "Talvez." Mais tarde, o filho do fazendeiro caiu ao tentar domar um dos cavalos e quebrou a perna. E os vizinhos disseram: "Que tragédia!" E o fazendeiro novamente respondeu: "Talvez." Na semana seguinte, o exército passou recrutando todos os jovens para a guerra, menos o filho do fazendeiro, por causa da perna quebrada. O ensinamento aqui ele é muito simples. Nada é totalmente bom ou ruim. Tudo depende de como o tempo nos mostra o sentido das coisas. A gente tende a amplificar as coisas boas e também as ruins. Então, muitas vezes acontecem coisas ruins e a gente de imediato tem uma reação não muito positiva. A gente fica chateado, a gente fica triste, a gente se sente mal, enfim, uma série de emoções que tomam conta da gente no momento em que algo considerado ruim acontece. E a gente considera ruim porque a gente não tem um olhar mais amplo do acontecimento. A gente não tem o olhar sobre o amanhã. A gente não sabe o porquê aquilo aconteceu. Eu lembro uma vez que eu trabalhava em Atibaia e eu pegava a estrada sempre para poder chegar ao trabalho. E eu lembro que nesse dia tudo estava acontecendo para me atrasar. Eu não lembro nos detalhes, pois já faz muitos anos, mas sabe aquelas pequenas coisas que acontecem? O elevador que não chega, a porta que não abre, a blusa que emperra na maçaneta, sabe esse tipo de coisa? Eu moro em apartamento, eu desci, esqueci a chave do carro, voltei para pegar. Esses pequenos imprevistos que atrasam a gente, deixa a gente às vezes muito nervoso, e aí a gente começa o dia atropelado. E aí dirigir assim é muito perigoso. E aí eu lembro que eu peguei o carro, falei, meu Deus, eu vou chegar atrasada. E aí eu falei, mas eu vou com calma. Melhor chegar atrasada e viva do que acontecer alguma coisa. E eu fui, mas internamente aquela angústia, aquela ansiedade pelo atraso, de eu não gosto de me atrasar. E aí eu lembro que quando eu peguei a Fernão Dias, aconteceu uma coisa interessante, triste, mas interessante, porque tinha acabado de acontecer um acidente que envolveram todos os carros da rodovia. Segundos ali, coisa de segundos, deu para ouvir o barulho do acidente. Então, milésimos de segundo que eu tivesse à frente, eu poderia estar envolvida naquele acidente. E graças a Deus eu não estava. Lamento pelas pessoas que estavam envolvidas, abriram uma via para que os carros pudessem passar e aquilo mexeu bastante comigo. E esse conto me fez lembrar desse momento e de muitos outros em que eu julguei uma situação como negativa e depois ela foi providencial, na verdade. Nem sempre vai ser. A gente muitas vezes precisa viver os desafios da vida. E quando a gente consegue olhar para isso como um desafio e não como algo ruim, de fato, isso muda um pouquinho, fica um pouco mais leve de lidar com a situação. Porque você fala, não era o que eu queria,
eu queria uma coisinha diferente dessa, não saiu como eu esperava, não tô tão feliz com o resultado, mas poderia ser pior. Sempre dá para piorar. Uma vez eu ouvi essa frase, parecia negativa, mas ela não é. Se você olhar com um olhar positivo para essa afirmação, ela é positiva. Sempre dá para piorar, né? Nada é tão ruim que não dê para piorar e nada é tão bom que não dê para melhorar. Então, a forma que a gente lida de forma extrema com algumas situações, às vezes nos angustia. E aí a gente põe uma energia nisso e o nosso corpo responde a essas emoções. Cada célula do nosso corpo carrega uma memória, os hormônios são ativados por estímulos, todo o nosso corpo é movido por estímulo, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com os estímulos que a gente absorve, com aquilo que a gente joga para dentro e como a gente joga isso para dentro. Como que a gente pensa sobre isso, como que a gente recebe cada informação, como a gente lida com cada uma delas. Então, trabalhar essas emoções é muito importante. Então, quando acontecer alguma coisa, ao invés de bate-pronto você já pensar, ai, que ruim, ai, que tragédia, ai, que horror. Talvez, como o sábio fazendeiro disse, talvez. Vamos aguardar? Vamos esperar um pouquinho antes de criar uma opinião, né, fatal sobre algo? E o bom não é diferente. Às vezes acontecem coisas muito boas e depois a gente vê que não foi tão bom assim, né? Então, para as duas coisas, é importante que a gente pondere, que a gente espere, que a gente observe mais, que a gente reaja menos e que a gente tenha mais sabedoria e consciência para entender que a vida ela vai trazer altos e baixos. Nesse conto, você vê um momento de alto, um momento de baixo, um momento de alto, mas o fazendeiro, ele não teve altos e baixos. Por quê? Porque a forma com que ele se posicionou foi com muita sabedoria. Ele simplesmente dizia, talvez, enquanto a multidão dava uma opinião um pouco mais inflamada, tanto para o sucesso quanto para o fracasso. Então, espero que com essa reflexão a gente possa levar os nossos dias de forma um pouco mais leve, acalmando as nossas angústias, acalmando as nossas ansiedades, porque isso tem uma interferência direta no nosso bem-estar, na nossa qualidade de vida, na nossa saúde física, emocional, energética e até espiritual. Afinal, estamos aqui para a nossa evolução. Eu sou Cíntia Natoli, eu sou fisioterapeuta integrativa, eu acredito em Deus, não sei qual é a sua crença, qual é a sua religião, isso não muda nada, porque a gente está aqui para aprender, para evoluir, e o quanto nós pudermos trocar conhecimento, informação, trazer reflexões que possam agregar na nossa saúde, no nosso bem-estar, na nossa evolução como seres humanos, como almas, é legal que a gente faça. Então, se você já passou por uma situação como essa, comenta aqui, vai ser legal saber um pouquinho mais das pessoas que estão compartilhando dessa parte do meu canal, onde eu vou trazer algumas reflexões sobre a vida de forma muito integrativa, completa, sem crenças absolutas, sem verdades absolutas, só com a intenção mesmo de ampliar o nosso nível de consciência, a nossa reflexão, e eu espero que de alguma forma esse conto traga tranquilidade para o seu momento, como trouxe para o meu. Então a gente se vê no próximo vídeo, em um próximo conto, em uma próxima reflexão. Até lá, tchau, tchau!